Sigo aguardando aqui, beleza? Gravando para vocês aí, pessoal? Tá gravando sim. Ótimo. Só melhorando a visualização aqui, só um minuto. Tá. Beleza? Estão visualizando? Sim. Alô? Seguem? Ótimo, beleza. É que eu estou sem o chat aqui agora, então eu não consigo ver se alguém escreve algo no chat. Aí vocês podem mandar um áudio aqui. Eu estou só vendo a apresentação do PowerPoint. Bem, pessoal, começando aqui o nosso conteúdo, então, algumas pessoas aqui, no começo de 2020, foi março, né? Acho que a gente teve ali 3 ou 4 aulas iniciais de economia, a pandemia parou tudo, né? Estou vendo que algumas pessoas voltaram aqui para a nossa disciplina esse semestre, né? Então, para alguns aí, nós vamos retomar um pouco o que a gente viu nas 3 primeiras aulas do nosso curso. Deixa eu sair aqui. Voltou aí para vocês, né? Sim. Ótimo, beleza. Então, nós vamos discutir nesse primeiro momento do nosso curso o que é a economia, e vamos discutir o que é a economia entre as várias visões que a gente pode interpretar sobre esse conceito de economia, tá? Então, o nosso esforço para a nossa aula é mostrar que a economia é um termo em disputa e que perpassa várias visões. E a riqueza aqui é vocês compreenderem as visões que perpassam o tema e, claro, né? E aí vocês vão começar a ver como cada um de vocês se filia a cada uma dessas visões, né? E até interpretar o pano de fundo dessas visões. Então, a primeira pergunta é, o que é economia, né? Se vocês entrarem em basicamente qualquer plataforma virtual hoje de site de notícias, vocês vão ver algo sobre economia. Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu celular aberto, eu vou até digitar aqui uma matéria, sei lá, pegar um site aqui do UOL, por exemplo. Se eu entro no site UOL aqui, a gente vai ver o quê? Basicamente notícias de economia, que perpassa tudo, né? Mas a gente vai ver informações, por exemplo, estados pedem compra de 54 milhões de doses, né, da vacina do Butantan. E aí a matéria vai dizer o seguinte: o governo negocia ministérios na busca de conquista do Congresso. A gente vai encontrar matérias aqui ainda que vai dizer o seguinte: há uma tentativa do governo de conseguir o auxílio emergencial, e esse auxílio emergencial, ele lida com o desafio de respeitar os gastos do teto público, e assim vai, né? Ou seja, o tema da economia é um tema que está presente aí, principalmente num período de pandemia, né? Mas o que é economia? O que a gente pode definir esse conceito de economia? Eu vou buscar aqui esse conceito entre os gregos, né? Entre os gregos, lembrando que nós estamos falando de uma comunidade, né, de uma grande nação, né, de um império praticamente, que viveu, que se consolidou a partir de 750 a.C., que teve o seu fim ali com a chegada do Império Romano, né? Para os gregos, naquela época, o que movimentava a economia grega? Quem fazia o trabalho na economia grega? Pergunto para vocês. Quem eram os trabalhadores da economia grega? Lembrando grega, a gente fala Atenas, fala Grécia. Os escravos, não era? Exatamente. Então a Grécia, o modelo de economia grego era um modelo de escravidão, né? Uma mão de obra escravocrata, né? Claro, isso para os atenienses e para os gregos que tinham essa cidadania. Mas o que era economia? Economia para eles era o conceito de oikos, casa, e nomos, costume. Era o quê? Regras da casa.
como gerir a casa, né? Como gerir a casa e aí a gente lar. Lembrando que quem fazia o trabalho pesado eram os escravos, né? Então pensar economia envolvia muito esse conceito de gerir a casa, que a gente pode até pensar muito num contexto de administração também, né? Naquela época, esse conceito, não que não tinha questões de ordem macroeconômicas, né? Mas você tinha um sistema escravocrata que fazia o trabalho, né? Então o oikos casa estava muito nesse sentido de gerir costumes casa. No termo popular, e perpassa até hoje, quando a gente fala economizar, a gente pensa economizar como um sinônimo de poupar. Ou, né, quando a gente fala que algo pode ser econômico, a gente pode muitas vezes associar esse conceito de poupar ou de algo barato. Mas quando a gente fala de economizar, economia vem de economizar, assumindo essa outra visão, a gente está tratando a economia como uma escassez, né? Ou seja, os recursos, eles são finitos ou infinitos? Essa é uma pergunta, né? Em nossa sociedade, somos aí 7,5 bilhões, tudo leva a crer que em 2100 a gente vai chegar ali na casa, 2100 a gente deve chegar na casa de uns 9 milhões e meio, com chances de 10 milhões. Nossos recursos são escassos ou infinitos? Escassos. Eles são escassos. Então, por exemplo, um exemplo simples de recursos escassos são as questões do petróleo, por exemplo, né? Então a gente tem um recurso escasso que ele é extraído do subsolo, né, basicamente, e que ele é finito, ele tende a acabar, né? Exceto se alguém descobrir uma forma de produção de petróleo, ele é um recurso escasso. Aí temos um fato interessante, né, discutindo a questão do recurso escasso. Se ele é escasso, qual que é a tendência de um recurso escasso na economia? Ele valorizar ou desvalorizar quanto menos se tem? Valorizar. A tendência é valorizar, né? Por que o ouro vale o preço do ouro hoje, né? Porque é um recurso escasso. Você não consegue encontrar ouro com tanta facilidade como você consegue encontrar, por exemplo, calcário, um exemplo simples disso, né? E assim vai, né? Por que o granito, o mármore é mais caro do que a pedra comum, né? Pelo fato do seu recurso escasso, né? Então a economia muitas vezes está associada a esse conceito de escassez. Então o que é economia nessa visão? A economia pode ser definida, né, numa visão clássica, como o quê? O estudo de alocação de recursos escassos. Ou seja, o que é economia? É a arte de gerir esses recursos escassos, que pode ser dinheiro, mão de obra, energia, né? A fim de atender determinados objetivos. Então a gente gera os recursos escassos para atender determinados objetivos. Um exemplo simples, né, dessa concepção de economia e como essa concepção de economia ela está presente no cotidiano. Aquela metáfora do cobertor curto, né? Quando algum político fala que o cobertor é curto, o que ele está dizendo com essa metáfora? E se você colocar um recurso para um lugar, vai faltar para o outro. Exatamente. Se o cobertor é curto, alguém vai passar frio, né? Ou alguém vai ficar aquecido parcialmente, né? Uma perna vai ficar dentro do cobertor, a outra fora. Quando o governo fala isso, ele está dizendo o seguinte, o governo, os políticos, eles falam o seguinte, olha, os recursos são escassos. A gente vai ter que alocar esses recursos. Logo, alguém vai perder, alguém vai ganhar, né? Essa é a lógica quando a gente fala que os recursos são escassos. Eu preciso tirar de alguém para dar para o outro. Essa é a lógica dos recursos escassos. Eu preciso tirar de alguém para dar para o outro. Então, o cobertor é curto, logo os recursos são escassos, eu preciso fazer economia, e fazer economia envolve essa arte de gerenciar os recursos escassos. Uma frase, alguém pode ter acompanhado essa semana, ilustra essa metáfora dos recursos escassos. Por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou o seguinte, olha, a nossa dívida pública está chegando próxima ao nosso PIB, 90% da dívida pública brasileira, né? E se a gente quiser expandir o auxílio emergencial para os próximos meses, a gente vai ter que tirar de algum outro lugar. Ou seja, o cobertor é curto. E é o que ele propôs? Ele propôs que uma alternativa seria o congelamento dos gastos públicos, do funcionalismo público, né? Eu congelo os gastos do funcionalismo público e eu consigo utilizar desses gastos que seriam elevados e transferir para auxílio emergencial. Esse é um exemplo clássico
da concepção do cobertor, né, como o cobertor curto, tá? Então, alguém ganha, alguém perde. E claro que isso envolve visões de qual que é o papel dessas categorias, a importância, disputas de ordem política. Beleza? Então, essa é uma concepção. A gente pode aprofundar um pouco mais essa concepção dizendo o seguinte: o que é economia? É a alocação dos recursos escassos, a gestão desses recursos escassos, porém, um objetivo: obter o máximo de benefício nessa lógica, tá? O que é um máximo de benefício na concepção da economia? É dizer o seguinte: é dizer que os indivíduos são pessoas racionais. Então, eu estou pegando um exemplo aqui simples, um exemplo clássico desse livro de introdução à economia, que eu comentei desse sujeito que ganhou um prêmio Nobel. Ele vai dizer que a economia é o quê? O estudo do comportamento dos agentes racionais na alocação de recursos escassos. Ou seja, economia é pessoas racionais mais recursos escassos. Eu preciso gerir esses recursos escassos considerando que as pessoas são racionais. Vamos pegar um exemplo simples. Quantas pessoas vocês conhecem, na vida de vocês, que literalmente rasgam dinheiro? Alguém conhece alguém aí que rasga dinheiro, literalmente? Sim, falso, né? Oi? Não. Se for falso. Se for falso, né? E lembrando que se o dinheiro for falso, a pessoa ainda pode tentar passá-lo para frente, né? Esse é um Eu já vi outro um mercado. emprego que rasga dinheiro, mas é difícil mesmo. E quando o sujeito rasga dinheiro, né, a gente considera que esse sujeito, ele é o quê? Ele é um sujeito Doido. irracional, ele é doido, ele é louco. Logo, ele não é racional, correto? Vamos pegar um segundo exemplo para tentar confirmar essa hipótese. Quem de vocês aqui, somos o quê? 35 pessoas nesse momento, compraria o mesmo item nas mesmas condições, pagando mais caro, se pode pagar mais barato? Veja bem, o mesmo item, mas as mesmas condições. Quem faria isso? Em sã consciência? Ninguém, velho. Ninguém. Porque quando a gente tira as mesmas condições, beleza, é o mesmo item, mas em condições diferentes. Então, por exemplo, o mesmo item, uma cerveja que eu vou pagar R$7 na latinha. Quais são as condições? Um calor de 40 graus, eu estou na praia e não trouxe o cooler. As condições são diferentes. Né? Ou então eu vou pagar R$7 porque eu vou querer deslocar 3 barracas para poder pegar o cooler. São condições diferentes, mas a mesma condição, a cerveja está no mesmo ponto, no mesmo local, na mesma temperatura, da mesma marca, praticamente ninguém faz isso, exceto uma pessoa louca. Né? Ou seja, nós estamos confirmando, claro, a gente teria que discutir o que é loucura, não vou nem entrar nesse mérito aqui agora, né? Mas enfim, nós estamos comprovando aqui, com esses argumentos, que o sujeito, o indivíduo, ele é racional, ele busca maximizar os seus interesses e ele lida numa sociedade com recursos escassos. Logo, numa visão clássica da economia, o que é economia? É a capacidade de estudar ou gerir recursos escassos com agentes racionais. Beleza? Alguma dúvida com relação a esse conceito clássico de economia? Alguma dúvida? Não. Beleza? Eu diria o seguinte, pessoal. Quem de vocês fizerem concursos públicos aí, ou fizer algum concurso da área específica de vocês, ou mesmo as provas do ENAD, é bem provável que esse seja o conceito que será cobrado nas avaliações, nas provas e tudo mais, tá? Economia é o estudo, a arte, o modo de lidar, de gerenciar recursos escassos com indivíduos que se movem por atos racionais. Se vocês responderem isso em concurso, vocês aumentam aí substancialmente a chance de acertar a questão. Nós veremos hoje, daqui a pouco, que esse conceito, ele não é unânime, tá? E que a gente pode tentar trazer uma outra interpretação sobre esse conceito. Mas, de forma hegemônica, se vocês responderem isso, vocês aumentam as chances de pontuação, porque esse é um conceito utilizado comumente. Podemos dizer que é um conceito hegemônico.
Beleza? Pois bem, vamos aprofundar nesse conceito agora, dentro de uma visão que a gente pode chamar, dentro da economia, é uma visão liberal. Tá? Lembrando que, quando a gente fala de liberal, é diferente o liberal no Brasil, é diferente o liberal nos Estados Unidos. Né? Quando a gente fala que um sujeito é liberal no Brasil, a gente tem que perguntar sobre qual ponto de vista ele é liberal do ponto de vista econômico ou ele é liberal do ponto de vista dos valores morais. Então é interessante observar isso. A gente tende a falar aqui no Brasil que o indivíduo liberal, ele é liberal do ponto de vista econômico quando ele assume alguns pressupostos de Adam Smith, por exemplo, tá? E ele é conservador do ponto de vista dos valores quando ele assume posições do ponto de vista moral, sobre a família, sobre a sexualidade, sobre os costumes e hábitos, só para fazer essa distinção. Nos Estados Unidos acontece o contrário. Muitas vezes uma posição liberal nos Estados Unidos está voltada a uma perspectiva dos valores morais liberais, como vocês estão acompanhando, por exemplo, a postura do Biden em contraposição à postura do Trump, duas visões diferentes sobre o aspecto liberal e conservador dos valores, e muitas vezes um liberal do mercado nos Estados Unidos, ele está voltado a uma concepção de um papel do Estado que diverge da visão de Adam Smith, é uma visão mais keynesiana, que é a posição do Biden agora. A gente vai ver claramente essas diferenças Biden e Trump, beleza? Mas enfim, vamos analisar a visão liberal a partir de Adam Smith, que é uma visão, eu diria que no Brasil ela é hegemônica. Se vocês pegarem as principais revistas da grande mídia, vocês vão observar que grande parte dos editoriais, eles pensam a economia nessa perspectiva. O que fundamenta essa visão? Primeiro, uma visão individualista, tá? Nós, indivíduos, nós fazemos o quê? A todo momento nós fazemos escolhas, nós indivíduos. Por exemplo, vocês estão escolhendo estar aqui na aula ou não, né? Estar acompanhando o conteúdo ou assistindo os gols da rodada de ontem, e assim vai, tá? Toda escolha tem um custo. Isso, na economia, toda escolha tem um custo, que é o que a gente chama, na economia, do custo de oportunidade, tá? O que é o custo de oportunidade na economia? É dizer o seguinte: toda vez que eu escolho algo, eu abro mão de outra coisa. Então, por exemplo, né, eu quero casar ou comprar uma bicicleta. Essa metáfora ilustra o quê? O custo de oportunidade. Estou escolhendo isso, estou abrindo mão daquilo. Então, tudo tem um custo. Toda escolha, ela envolve um custo, e esse custo existe porque os recursos são escassos e eu vou abrir mão de algo, eu vou renunciar a algo em opção a outra coisa, que é o caso do cobertor curto, por exemplo, que nós estamos dizendo, né? É o custo de oportunidade. Então, por exemplo, eu opto por comprar uma bicicleta para ir para a universidade, ou então, vamos pegar um exemplo mais material, eu opto por comprar uma casa, um apartamento. Eu posso comprar esse apartamento e posso sair do aluguel, né? Então, analisando por esse ponto, dependendo do valor do apartamento e dependendo do valor do aluguel, eu estou abrindo mão do aluguel, né? Então eu estou ganhando com isso. Só que eu estou perdendo com algo. Quando eu compro um apartamento e saio do aluguel, o que eu posso estar perdendo com isso? Qual que é o custo de oportunidade? O que eu estou abrindo mão? O que eu estou renunciando? Eu estou ganhando não pagar o aluguel, mas o que eu estou renunciando com essa decisão? A oportunidade de você poder mudar caso aconteça alguma coisa, né? Tipo assim, tá mais preso que o aluguel. É muito bem observado. Ou seja, o meu grau de flexibilidade de sair de um imóvel, ele reduz. Exatamente. Se eu estou alugando, desde que eu cumpra os acordos ou não, eu posso sair a qualquer momento. Quando eu compro o imóvel, em tese, eu diminuo essa possibilidade de sair do imóvel. O que mais? Ô, Daniel, quando você está falando que você compra o apartamento, você está alocando esse dinheiro todo de uma vez ou você está pagando ele parcelado como se fosse o aluguel? Sim, é uma boa questão. Vamos considerar, sei lá, primeiro cenário. Eu comprei tudo de uma vez, ponto. Se a gente for pensar que ele comprou tudo de uma vez,
Ele alocou um dinheiro que ele tinha guardado. Às vezes ele investia, poderia estar investindo dinheiro em outra coisa, fixa, variável, e se ia trazer retorno, e esse retorno podia pagar o aluguel. Como o nosso colega falou, ele não está preso, independente se surgir uma oportunidade melhor, ele podia mudar para uma outra localização. Mas como ele comprou, ou seja, ele tirou uma coisa que ele tinha e perdeu, né? Mas ganhou em relação a ele, ganhou também. Mas em questão de custo e benefício, aí depende do que ele está querendo, do ponto, se a gente for pensar assim, depende do ponto de vista dele, se é vantagem ou não. É igual você falou, é uma troca, né? O que no momento agora, essa troca é mais importante, eu comprar ou alugar. Mas e desvantagem que ele alocou um capital muito grande, né? Ele alocou isso aí, sendo que ele podia ter outras receitas com isso, né? Exatamente. Assim. Você ilustrou muito bem um exemplo de custo de oportunidade. Quando a gente compra um imóvel ou quando a gente aluga, a gente sempre está calculando o custo de oportunidade. Se eu compro imóvel, eu saio do aluguel. Só que se eu compro imóvel, seja ele parcelado ou à vista, eu estou me descapitalizando, eu estou perdendo parte do meu dinheiro que eu poderia aplicar em outra coisa para quitar esse imóvel, né? Seja parcial, seja total. Eu poderia usar esse dinheiro em outro tipo de aplicação. Então, assim, esse é o custo de oportunidade. Então, se vocês observarem, hoje tem muitos sites na internet de orientações de finanças pessoais, tem muito livro, tem programas. E o que eles fazem a todo momento? Eles traçam custos de oportunidade. A partir desse exemplo, eu compro um apartamento ou eu alugo. Exemplo simples, eu compro um carro ou eu alugo, e assim vai. Né? Eu vou investir em ações ou eu vou investir em rendas fixas, né? Eu vou esperar um aumento da taxa de juros, que a gente vai discutir nesse curso, esse ano, ou eu vou apostar que a taxa de juros vai ficar 2%. E assim vai. Isso são custos de oportunidade na economia, né? Toda vez que eu compro algo, eu abro mão de algo. Isso envolve um primeiro aspecto, tá? Geralmente, no senso comum, principalmente na cultura brasileira, a gente tinha uma frase que dizia o seguinte: quem compra terra não erra. Não era assim que o pessoal fala? Quem compra terra não erra. Isso é uma meia-verdade. Por quê? Para a gente analisar isso, quem compra terra não erra, a gente está partindo do pressuposto que não existe um custo de oportunidade. Por quê? Você não está resignando nada, você não está renunciando nada, você só está ganhando. O que nem sempre é uma verdade. Para a gente calcular isso, quem compra terra não erra, a gente tem que calcular onde estaria o dinheiro e quais outras fontes de rendimento desse dinheiro estariam rodando em determinadas condições, tá? Então, assim, tem momentos singulares. Hoje, nesse momento que nós estamos vivendo em 2021, com uma taxa de Selic a 2%, de um modo geral, dependendo do imóvel, dependendo da valorização da região, quem compra a terra não erra. Hoje, com uma taxa de Selic a 2%, quem compra a terra não erra. Mas para a gente afirmar isso, a gente tem que analisar trocentas variáveis, entendeu? A localização desse imóvel, a valorização, enfim, e a forma de comprar esse imóvel, onde está o dinheiro e tudo mais. Só para trazer um exemplo sobre quem compra a terra não erra. Eu não sei se vocês observaram, isso é um fenômeno no Brasil, tá? Mas Sete Lagoas, quem passou 2020 em Sete Lagoas observou. O que aconteceu com a construção civil em Sete Lagoas e no Brasil? Falando de custo de oportunidade. E a construção civil, eu me refiro à compra de imóveis, construção de imóveis e principalmente reforma em casa. Aumentou bastante. Vamos dizer assim, né? Eu não fiquei em Sete Lagoas, mas eu estou aqui em Papagaio, a cidade vizinha. Aqui que é o polo do tijolo, né? O tijolo, areia, aqui, nossa senhora, mercado aqui para eles, aqui na nossa cidade não existiu crise, não. Não existia essa crise, não. Principalmente se a gente for falar da Ardósia. Tijolo, o milheiro do tijolo chegou a R$ 1.200, você tem ideia. E todos os cerâmicos aqui, produtores cerâmicos, quando o pessoal da cidade, quando ia comprar tijolo com eles, chegava lá, eles não tinham como entregar, porque eles tinham um pedido tão grande que eles não estavam conseguindo um pedido que eles venderam e, na verdade, receberam tudo à vista, e num valor alto.
Exatamente. O exemplo do tijolo ilustra quase que toda a cadeia produtiva da construção. Pra vocês terem uma noção, o preço do ferro-aço, ele dobrou, né? De 2019 para cá. O preço do saco do cimento, ele saiu ali a 13, 14 reais, a ser vendido em alguns lugares a 25, 28 reais, né? O preço de itens, alguns itens de acabamento, então, quase dobraram também. Você está contando o caso do tijolo aí. Então, o que aconteceu nesse setor da construção civil, principalmente reformas? Custo de oportunidade. Muitas pessoas que estavam com dinheiro parado, né, rendendo ali em rendas fixas, que nós veremos aqui nesse curso, né, ou seja, ganhando juros com dinheiro numa renda melhor do que a poupança, viram que o rendimento não estava atrativo, porque a taxa Selic estava muito baixa. E o que muitas pessoas fizeram? Resolveram reformar a casa ou construir. Seja pegando emprestado, porque o crédito no mercado está barato, entre aspas, né? Dependendo do cargo, vocês podem financiar um imóvel hoje a 7%, 8%. Né? Tenho amigos que estão financiando pela Caixa a 7% de juros ao ano, né? Seja pelo fenômeno do auxílio emergencial. Foram 65 milhões quase de pessoas que começaram a receber R$600 por mês, nos 3 primeiros meses. E essas pessoas começaram a reformar a casa. Então, por exemplo, imagina uma família, 2, 3 pessoas ali que vivia com salário mínimo e cada um começou a receber R$600 por mês. Vou pegar um exemplo, né? Teve um aumento de R$200 na renda. E aquelas pessoas que viviam com meio salário mínimo e receberam R$600? O que as pessoas começaram a fazer? Reformas na casa, né? Claro, supriram a alimentação básica, reforma e eletrodoméstico. Então, quem acompanha o preço de eletrônicos nesses últimos 6 meses, 1 ano, você vê uma curva que não desce praticamente. Eu estou acompanhando o ar-condicionado há 6, 7 meses. O preço não baixa do ar-condicionado. Muito por causa desse fenômeno também do auxílio. Também há outras variáveis. Isso repassa o custo de oportunidade, tá? Então, o custo de oportunidade na economia é compreender isso. Toda vez que a gente opta por decidir algo, a gente abre mão de outra coisa, né? Se isso não acontece, não é um custo de oportunidade, tá? Ou seja, você só está ganhando, né? Mas geralmente na economia, pelo fato dos recursos serem escassos, esse é o dilema do custo de oportunidade. Beleza? Conceito fundamental aí para se entender toda essa dinâmica. Ainda dentro do conceito de economia, lembrando que a gente estava falando da ideia de Adam Smith, uma visão liberal aqui no Brasil da economia, tá? Ele vai dizer o seguinte: então, os recursos são escassos, né? Só que tem um aspecto interessante: os recursos são escassos, porém, os nossos desejos, na maioria das vezes, eles são infinitos, né? Então, eu sempre brinco, né, com esse exemplo. Vocês conseguiriam realizar o desejo de vocês nesta vida, né? Com 60 milhões de reais? Eu sei que muitos de vocês aí talvez não vão conseguir juntar 1 milhão até o fim da vida. Eu sou um caso, né? Eu não vou juntar 1 milhão, não porque eu sou um consumista, mas porque a minha renda não permite, né? Exceto se considerando 1 milhão com ajuste inflacionário, né? Mas eu vou pegar o caso do Roberto Carlos, nessa matéria antiga, ele comprou em 2015 um jatinho de 60 milhões. Se eu não me engano, o Neymar comprou uma lancha, algo mais ou menos nesse valor também. Veja que coisa interessante, para muitos aqui, com 60 milhões, a gente consegue realizar os desejos de várias vidas, né? E o Roberto Carlos, numa única tacada, torrou 60 milhões no jatinho. Ou seja, para ele, 60 milhões não é suficiente para atender todos os desejos. Eu imagino que o desejo último dele não foi esse jatinho, né? Então, esse exemplo simples é para mostrar que na economia, a gente sempre lida com esse dilema. Os recursos são escassos, porém os nossos desejos são infinitos. Logo, a conta não fecha, né? Então a gente tem que lidar com essa arte da economia. Um exemplo interessante é vocês verem a quantidade de jogadores de futebol podres de rico que estão terminando a vida na miséria hoje. Ou então o histórico das pessoas que ganharam na Mega Sena e que num prazo de 10 anos, voltaram às condições de pobreza igual à fase original, se não pior, né? Por uma questão clássica de economia, né? Os recursos são escassos, os desejos infinitos, os desejos supriram os recursos ao ponto da pessoa torrar todo o dinheiro dela. Beleza? Enfim, a gente
compreender esse conceito de Adam Smith. Eu estou trazendo alguns pressupostos aqui. O que o Adam Smith diria? O Adam Smith diria o seguinte, olha, os recursos são escassos, os desejos são infinitos, né? Mas o indivíduo, ele sempre busca maximizar o interesse. Ou seja, o indivíduo não rasga dinheiro. Logo, como que a economia se move? Ele vai dizer o seguinte, vamos ver essa imagem do equilíbrio do mercado, né? Na clássica obra dele, A Riqueza das Nações, ele vai dizer o seguinte, olha, o homem, ele procura o seu próprio ganho, tá? Ponto. Como ele procura o próprio ganho, é cada homem individualmente procurando o próprio ganho, ele vai se organizar de uma forma que o mercado vai regular-se por si. Na clássica frase, a mão invisível do mercado. O que significa a mão invisível do mercado? Que é uma frase que vocês conseguem ver aí constantemente nos debates da mídia e tal. O que significa essa metáfora? Mão invisível do mercado. Como que ela pode ser explicada a partir da teoria de Adam Smith? Esse gráfico, ele é da oferta e demanda, não é isso? Exatamente. Como é que funciona esse gráfico de oferta e demanda? Bom, é o seguinte, vamos supor, se eu tenho muita oferta, eu tenho um produto, estou ofertando ele bastante, tem muita oferta, e tem pouca demanda, na verdade, não, vamos ser melhor assim. Pode vamos ser continuar. melhor. Posso continuar? Então, beleza, vamos lá. O que aconteceu em relação a esses preços, analisando, fazendo uma análise assim, atual, desses preços ter subido bastante, é o que? Entrou o auxílio, gerou aí não sei quantos bilhões aí no mercado. Então, a tendência do ser humano, voltando ao Adam Smith, qual que é meu custo de oportunidade se eu tenho R$600 sobrando no meu orçamento? Eu vou comprar, o que falta aqui em casa? Aquela questão, o pessoal começa a comprar muito, o estoque abaixa, não só vamos pôr na cidade, eu falo no geral. Então, o que acontece? Quando tem muita oferta e pouca demanda, o valor do custo final do produto, ele aumenta, que é a questão de estabilizar. Se o pessoal está comprando muito, eu não tenho produto suficiente para ofertar ele, eu tenho que subir o preço, eu vou subir o preço porque eu vou controlar, o pessoal abaixa um pouquinho a demanda, porque vai chegar um certo ponto que eu não vou conseguir entregar produto, eu vou ficar sem produto para vender, a fábrica não vai conseguir produzir. Então, eu acredito que é basicamente isso. E não só a questão do auxílio, né, a questão o que faz o pessoal investir, igual você está falando, em questão das casas mesmo. Se a taxa Selic está baixa, eu creio que nem todo mundo investe em renda fixa ou renda variável. É questão da poupança. Se a poupança caiu, não está me rendendo nada, dinheiro no futuro vale menos, né? Aí, igual você falou mesmo, então eu vou investir em imóvel. Isso também é uma outra hipótese de ter aumentado bem mais ainda. Taxa de quem tem dinheiro e investir em imóvel sabe que a longo prazo isso aí não é prejuízo. Porque ele pode fazer o imóvel, se ele tem condição, ele pode. Ou seja, ele não precisa nem descapitalizar o dinheiro dele. Como ele tem dinheiro em caixa, ele tem capital, o banco vai emprestar para ele com certeza. Ele vai fazer as casas que ele quer fazer, vai colocar para alugar, ou ele pode ganhar em cima disso aí, em relação ao montante de casa, ou ele pode descapitalizar isso aí e receber o aluguel, que ele vai ter o retorno da mesma coisa, às vezes até maior do que ele recebia o rendimento dentro da poupança. Você tocou num ponto interessante, né? Vou começar pelo primeiro caso, e o segundo também, mas o primeiro é até mais fácil de mostrar isso. Como que Adam Smith fala que a mão ela é invisível, a mão do mercado ela é invisível? Por esse exemplo que você está dizendo, vamos pegar, por exemplo, o caso da carne, né? O que aconteceu com o preço da carne? O preço da carne aumentou muito, já aumentou no final de 2019. Vocês lembram que em meados, final de 2019, o preço da carne começou a aumentar muito. Por que aumentou no final de 2019? Por uma demanda da China. A China teve um problema com uma gripe suína, né? A China é o país mais populoso do mundo hoje, era 1,4 bilhão, né? E começou a comprar muita carne do Brasil.
o que o produtor brasileiro fez? Isso eu estou falando de 2019. O que o produtor brasileiro fez? Ele começou a exportar carne para a China, né? Já tem um aumento de consumo de carne no final do ano no Brasil. Então o preço da carne geralmente aumenta no final do ano, principalmente a carne vermelha, né? Com isso em 2019, com essa demanda da China, que não estava conseguindo produzir carne na China por causa da gripe suína, e aumentou a compra da carne no Brasil, em 2019, grande parte dos empresários começaram a exportar carne para a China. Se ele começa a exportar carne para a China, o que acontece com a carne no Brasil? Ela começa a faltar. Se ela começa a faltar, o que acontece com o preço da carne? Nós estamos dizendo que tem muitas pessoas querendo comprar carne e tem pouca carne no mercado. Quem vende carne faz o quê? Aumenta o preço. Se tem muita gente querendo comprar, eu vou aumentar o preço. O preço da carne aumentou no Brasil em 2019. E aí chega 2020, a gente tem uma pandemia, e somado a essa pandemia, a gente tem um fenômeno que é a taxa de câmbio, que nós vamos discutir nesse curso, que é a relação de uma moeda local com uma moeda internacional, que no caso é o dólar e o euro, né? Então nós tivemos no Brasil que o real desvalorizou muito em 2020. A gente pode discutir os vários motivos da desvalorização do real. Então você tem um dólar que bateu quase R$6. O empresário brasileiro, se ele pode vender uma carne, né, a, por exemplo, X reais, e se ele pode vender essa carne X reais mais 6, por exemplo, que não é o caso, mais 6, ele vai vender para quem? Vai vender para fora, né? Então o que aconteceu? A gente teve em 2020 ainda, por causa de uma taxa de câmbio muito atrativa, uma intensificação da exportação da carne para fora. E ao mesmo tempo, em 2020, o que a gente teve? A gente teve o quê? Parte de uma população brasileira que não tinha o hábito de proteína a partir da carne vermelha ganhar R$600 por mês e ter a opção de comprar. Então a gente teve um aumento da demanda ainda mais por um estímulo econômico e uma diminuição da oferta. Logo, a gente vê o preço da linguiça a R$20 e assim vai, né? O que o Adam Smith diria? Relaxa, gente, não se preocupe. O mercado, ele vai lidar com esse problema do preço da carne. Calma, não fiquem preocupados. Por que o mercado vai lidar com o preço da carne? Porque o preço da carne está muito caro. As pessoas pobres, o que elas farão? Elas param de consumir carne. Elas vão consumir o que? Ovo, elas vão consumir frango, né? Logo, a gente vai diminuir a demanda, né? Grande parte do empresariado não vai ter mais essa demanda interna, consequentemente, não vai conseguir vender tudo. A gente vai ter muitas pessoas querendo entrar no mercado agora para produzir gado, né? Essas pessoas vão começar a produzir muito gado, vai sobrar carne no mercado, e aí o que vai acontecer se sobra carne no mercado? O preço cai. Então relaxa, não se preocupem, diria Adam Smith. O próprio mercado, ele se regula por si. Essa é a mão invisível do mercado. E o que ele está dizendo? São as decisões individuais de cada um, sujeitos racionais, ninguém rasga dinheiro, que vão esperar o momento certo para comprar carne ou vão parar de comprar carne. E ao realizar esse fenômeno, e fora que terão outras pessoas que vão entrar no mercado para produzir carne, porque, poxa, tá valendo a pena produzir boi agora, né? Será que tá? A gente teria que analisar, né? Mas enfim, o cara vai pensar, está valendo a pena produzir boi. Novos empresários vão entrar no mercado, e aí nós vamos equilibrar o mercado, oferta e demanda. Essa é a visão clássica de Adam Smith, a mão invisível do mercado. O que é a mão invisível do mercado? Os indivíduos por si, para atenderem os próprios interesses, se organizam pensando em si e se regulam por si. O que o Adam Smith está dizendo com isso? Pessoal, a gente não precisa do Estado para intervir na economia. O próprio mercado, ele autorregula por si. Então a gente precisa, na verdade, ter um Estado pequeno, um Estado enxuto, que intervém na economia apenas em alguns aspectos esporádicos. Mas o mercado, ele tem que se autorregular por si. Porque toda vez que o Estado resolve mexer no mercado, ele não faz mais a mão invisível do mercado. Ele desregula as questões de oferta e demanda. Então essa é uma visão da economia clássica de Adam Smith, né? Se a economia é a escassez de recursos, se os indivíduos são racionais, e se os indivíduos se movem individualmente pelo próprio interesse, a gente não precisa se preocupar, porque os indivíduos são racionais e eles vão se organizar
por meio de interesses de compras para regular o mercado. Então, a oferta e demanda, ela se regula de uma forma clássica. E essa é uma visão muito forte hoje. Se vocês pegarem os editoriais, por exemplo, Valor Econômico, Estadão, Folha de São Paulo, Globo, pegando essa grande mídia, grande parte desse editorial, ele é liberal, tá? Ele pode ser contrário à política do governo atual, mas do ponto de vista econômico, ele é liberal. Ele é liberal. Se vocês forem ler esse editorial hoje, vocês vão observar que a grande parte desse editorial, ele comunga da visão econômica do Paulo Guedes. E grande parte da crítica desse editorial da grande mídia é exatamente no fato do Paulo Guedes não conseguir implementar essa política liberal, tá? Então, esse é o grande ponto que vocês podem observar nesse editorial, dessa grande mídia, né? Eu tô falando grande mídia que tem maior acesso, mas vocês conseguem ver essa figura do Adam Smith muito forte, tá certo? E aí temos um fato interessante aqui, né? O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: quando que o Estado deve intervir na economia, então? Apenas em fatos esporádicos, ou seja, apenas no momento em que ocorre, por exemplo, um monopólio de mercado. Algumas empresas começam a atrapalhar a oferta e demanda, tá? Ou alguns casos de catástrofes ambientais, alguns efeitos não previstos pelo mercado. Mas tirando esses casos, né, de uma catástrofe ambiental ou de um monopólio, tirando esses casos, o mercado ele rege por si e a gente não precisa interferir nessa visão de economia de mercado. E temos um fato interessante. A gente tinha no Brasil, muito na figura do PSDB, essa visão econômica, e hoje um partido que expressa muito bem essa posição é o Partido Novo, né? Então o Partido Novo, ele ainda é mais radical, no sentido da raiz do termo, nessa visão liberal do que o próprio PSDB. E nos Estados Unidos, a gente tinha a figura dos republicanos. Claro que o que a gente está observando hoje é que, por exemplo, a política do Trump, que saiu agora, ela não foi tão liberal assim, né? O que o Trump fazia, ele usou do Estado, né, para fortalecer os interesses do que ele dizia, American First, né, primeiramente os americanos. Inclusive numa guerra comercial com a China. Não estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim. O que eu estou dizendo é que essa visão de livre mercado, né, no caso do Trump, ele não seguiu à risca essa visão de livre mercado. E no Brasil, por exemplo, alguns analistas políticos afirmam que o Partido Novo, vocês viram agora nas eleições de 2020 para as prefeituras, né, vereadores e prefeituras, o Partido Novo encolheu muito. Eles imaginavam que o Partido Novo teria uma projeção de aumento, né, em 2020, pelo contrário, o partido encolheu. Inclusive, na visão de alguns analistas dentro do próprio Partido Novo, isso ocorreu pela seguinte forma: nós estamos passando por uma pandemia, o mundo, de um modo geral, tem se movido por uma visão econômica diferente dessa, nesse momento, logo, uma política liberal, nesse momento, em escala mundial, tem perdido força. Então, o Novo não tem uma adesão em se falar, por exemplo, de um Estado menor no momento em que as pessoas precisam de leito para o SUS. Exemplo simples disso. Ou no momento em que as pessoas estão sem emprego e precisam de um auxílio emergencial. Como não ter o Estado nesse momento? Então, essa é uma interpretação de alguns analistas políticos para dizer que o Novo perdeu fôlego nesse momento da economia, né? Nós estamos com uma visão política mais voltada para uma outra visão de economia do que essa visão da mão invisível do mercado. Só um exemplo, o Biden disse agora essa semana que vai injetar na economia 10 trilhões de reais, o que é 2 trilhões de dólares, 1, pouco trilhões de dólares, o que equivale a 10 trilhões de reais, ou seja, mais que o nosso PIB do ano inteiro. Ou seja, que é o maior exemplo do Estado interferindo na oferta e demanda? Foi o que o Biden falou e vai fazer, 10 trilhões de reais, tá? Então isso mostra que nesse momento em particular, essa visão puramente liberal, ela não está
preponderante. Mas a gente pode dizer o seguinte, só voltando para esse slide aqui. Por que ela não está preponderante? Porque nós estamos tratando aqui, olha, alguns problemas de falhas de mercado que se trata de um processo de pandemia não previstos. Então, um bom liberal vai dizer o seguinte, não, agora é momento sim, mas esse momento ocorre porque as questões de oferta e demanda não estão se concretizando por efeitos colaterais de uma pandemia. Então, a gente precisa do Estado, né? Enfim, essa é uma visão clássica liberal, que vocês podem começar a ler vários editoriais aí, e vocês vão ver que essa é uma visão de mundo presente. Pessoal, perguntas e respostas com relação a essa visão liberal? Observações, comentários? Professor, numa economia globalizada que nem a gente tem hoje, essa questão do liberal, por exemplo, o que impede os Estados Unidos de intervir aqui? Porque eles têm 10 trilhões disponíveis para eles, entendeu? Sim, mas ele vai dizer... Claro. Aí você está entrando nas entrelinhas das políticas internacionais, né? Ele vai dizer que jamais fará isso e que cada nação é soberana e que esse tipo de interferência é criminosa. Aí, claro, você pode perguntar, então o que explica os grampos do governo da Dilma, que os Estados Unidos foram fragados, grampeando, né, o governo Dilma? Ou seja, né, são exemplos que mostram essas entrelinhas. Mas do ponto de vista do discurso, ele jamais vai dizer isso. Mas, é uma economia globalizada, mas a gente respeita as leis de oferta e demanda. A gente não vai ficar subsidiando nossas empresas para ferrarem as empresas brasileiras. Não, isso não. Só que a guerra comercial dos Estados Unidos e China nesses últimos 4 anos mostrou claramente que a gente não vive, nessa perspectiva global, uma livre oferta de mercado. Porque você tem 2 países subsidiando as suas empresas locais e atacando as empresas dos países adversários. Ou seja, cadê a livre mão do mercado? Quando você tem 2 países numa guerra comercial. Né? Esse é um ponto. Né? Inclusive a fala do presidente da China, agora nessa semana passada, Jinping, ele falou o seguinte, dando um recado para o Biden, não sei se vocês viram, né, que ele espera, né, que esse próximo governo do Biden não seja um governo de guerra comercial, que seja um governo que viva uma globalização e que não viva uma disputa entre 2 nações, porque isso é prejudicial para muitos países. Claro que para o Brasil não foi prejudicial, né? Para o agronegócio brasileiro, essa guerra comercial não foi prejudicial. Por que não foi prejudicial para o Brasil? Para alguns setores, de um modo geral, obviamente. O Brasil exporta muito. O Brasil é de grande interesse para os Estados Unidos e para a China, né? Tem muitos insumos aí que eles são importadores, né? Sim, e qual é o maior concorrente do Brasil, de um modo geral, no setor do agronegócio hoje? Os Estados Unidos, hein? Dos Estados Unidos, exatamente. Então, quando você tinha uma guerra, Estados Unidos e China, o que isso abriu para o Brasil? Uma oportunidade de lidar com uma disputa comercial com um maior concorrente do Brasil, por exemplo, na questão de soja, exemplo simples disso, né? Que é os Estados Unidos. Então, assim, essa guerra comercial, para algumas pessoas, para alguns países, né, ela pode ser prejudicial, para outros são favoráveis, né? Então, esse é um ponto interessante de se analisar, né? Agora, alguns analistas políticos dizem que, nesse aspecto, os americanos não são muito diferentes, né? Tanto os republicanos como os democratas, eles seguem muito essa política da American First e eles não vão, obviamente, perder um caráter, de uma certa forma, protecionista, que é uma política americana, né? Então, seja democrata, seja republicano, a política internacional, do ponto de vista da economia externa, talvez não seja tão diferente como foi a do Trump, né? Alguns analistas levantam essa hipótese. A política interna, sim, as questões de direitos humanos, de sexualidade, de raça, essas coisas provavelmente vão mudar, né, de migração, mas em termos de política internacional, alguns analistas levantam essa hipótese, né, que nesse aspecto o americano ele é muito pragmático, né,
e que talvez não tenham grandes mudanças. Talvez por isso que o próprio presidente da China enviou esse recado, né? Olha, vamos mudar essa política aí, né? Que muitas vezes é um perde-perde, essa guerra comercial, né? Enfim, essas são algumas das visões liberais aí. Abro aí para mais algum comentário com relação a esse... Ô, Daniel, eu não sei se você chegou a ouvir, ou se alguém chegou a ouvir também, o Biden já está procurando, caçando atrito com Xi Jinping, né, em relação a uma ilha do Japão. Não sei se chegou a ver alguma informação em relação a essa ilha, porque os Estados Unidos é parceiro do Japão em algumas coisas. E tem uma ilha aí que eu não sei explicar certinho se é metade da China e metade do Japão. Aí, só que a China está engolindo o mercado. Uhum. Aí o Biden quer interferir de todos os tipos para a China não deixar tomar essa ilha do Japão. Aí já começou o atrito, e isso intensifica mais a questão dessa relação comercial, né? E capaz que seja muito benéfico para o Brasil, se caso tiver uma briga, vamos dizer assim, comercial entre essas duas nações, né? Sim. Pode falar. É só porque depois da Segunda Guerra, o exército americano que faz a defesa do Japão. E aí, qualquer coisa que tem a ver com guerra do Japão, quem assume é os Estados Unidos, entendeu? Ah, tá, entendi. Sim, não, e obviamente, como nós estamos tratando de duas potências, né? Aí, claro, agora a minha visão de mundo, né? Eu particularmente enxergo essa disputa econômica como aquele joguinho, banco imobiliário, né? Monopólio. Então, essas grandes nações disputam territórios, né? E nitidamente a posição da China, que também quer assumir esse papel de imperialismo, né? É expandindo ali pelo Oriente. Então, assim, vocês estão contando esse caso dessa ilha, né? Que já é uma disputa que já vem há um tempo. O caso Hong Kong, ele é mais ilustrativo. Então, por exemplo, a China tem uma influência dentro da política de Hong Kong, né? Vocês devem ter acompanhado nesses últimos anos, manifestos e tudo mais. Então, assim, essas grandes nações, historicamente, elas, como um jogo econômico, né? Elas têm esses interesses e, com certeza, isso gera ruídos. A questão é saber se esse conflito será velado ou explícito, né? Há uma tradição entre os democratas de conflitos velados. O conflito existe, mas ele é velado. Então, por exemplo, só observarem o número de intervenções militares no governo do Obama, né? A grosso modo, o governo Trump foi mais pacífico que o governo do Obama. Então, esse é um aspecto muito interessante quando a gente começa a analisar a geopolítica, né? Só que a diferença dos democratas é a maneira como eles lidam, muitas vezes, com os conflitos, né? Mas vindo desses dois países que assumem essa posição imperialista, não dá para descaracterizar nenhuma hipótese, não. Vocês têm razão, né? É possíveis conflitos ali, sim. Conflitos existem, né? A questão é saber se eles serão velados ou explícitos, né? E a gente vê muito esse trash talk aí, que as pessoas falam muito, mas tem pessoas que não falam, mas fazem, né? Então acho que esse é um ponto interessante aí. Pessoal, eu vou parar de gravar esse primeiro momento aqui da visão liberal, que é um conteúdo, só para disponibilizar no portal, fica mais fácil da gente... Minuto aqui.